Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de ciências para a turminha do quinto ano. Aqui é a professora Esther. Desde já peço a vocês que peguem o livro da Positivo de vocês, o volume 2, e abram lá na página 20. Vamos iniciar nosso vídeo realizando as correções da página 20 a 25. No primeiro, tem um poema de título Mar, e em seguida você vai fazer o que se pede. Diz assim: o mar é lindo e gozado, a gente entra doce e sai salgado. Complete a afirmação a seguir. A água do mar é salgada porque nela há sais minerais. Vocês viram isso nos conteúdos. O que é que acontece com esses sais minerais? Eles são dissolvidos. Então, a palavra que completa aí os quadradinhos é dissolvidos. Na letra B diz assim: cite dois outros exemplos em que a água atua como solvente. A água, ela pode atuar como solvente no açúcar, no sangue, na seiva das plantas, no sal. Então, são alguns materiais que podem ser dissolvidos na água. No segundo, diz assim: o sabão é uma substância que reduz a tensão superficial da água. Nesse caso, o que acontecerá se for adicionado sabão a um recipiente com água que contém um clipe flutuando em sua superfície? Sabemos que alguns elementos eles podem flutuar na água por conta da tensão superficial. Então, se eu acrescentar essa água sabão, o que pode acontecer? Então, a resposta correta é o último quadradinho. O clipe afundará, pois a tensão superficial da água, que mantém o clipe flutuando, ela vai ser reduzida. Agora vamos para a terceira questão. As ondas sempre carregam um pouco de areia da praia, mas logo a areia se deposita no fundo do mar, não ficando misturada com a água da mesma forma que o sal. Por que isso acontece? Nós vimos que tem alguns materiais que são insolúveis, algumas substâncias, e a areia é uma delas. Então, isso acontece porque a areia é insolúvel. Quarto, diz assim: leia o texto e descubra o que pode estar presente na água da chuva. A água da chuva é potável? Depende, nem sempre, né? Em uma cidade grande, a chuva tem vários contaminantes. Já no campo e nas florestas, ela é mais limpa. Diz a química Adalgisa Fornaro, da USP. Mas existe chuva pura, composta só de água, em nenhum lugar do mundo, ou seja, não existe. Ela está afirmando. A razão é simples. Quando as gotinhas se formam, eles reúnem um pouco de tudo, o que está na atmosfera ao redor. Assim, o coquetel chuvoso tem água, é claro, mas também as partículas sólidas e gases. Aí o texto vem falando mais coisas sobre isso. Na letra A diz o seguinte: para você grifar no texto o trecho que apresenta um exemplo de como a água age como solvente. Ou seja, você vai grifar na parte que tem o cálcio e o potássio, porque eles estão vindo do solo, então a água dissolveu ele e se misturou à água da chuva. E o sódio também. Na letra B diz assim: de acordo com o texto, por que é importante evitar a poluição do ar para preservar a qualidade da água? Como o ar poluído, a quantidade de partículas, fuligem e micro-organismos que podem se dissolver na água da chuva é bem maior. É a resposta correta. Na letra C, explique quando a água pode ser considerada potável. Uma água ela é considerada potável quando ela está livre de poluentes e de agentes causadores de doença, como vírus e bactérias. Se uma água ela não tiver esses contaminantes, ela é considerada potável. Na letra D diz assim: cite exemplos de onde podemos encontrar água potável em nosso dia a dia. A água da torneira, ela é potável, pois foi tratada
né, na estação de tratamento e distribuída para a população. E uma água filtrada também é considerada potável e uma água mineral também é considerada potável. Agora vamos lá para a página 24 e vamos para o primeiro da página 24, que diz assim: complete as frases a seguir com as palavras em destaque. Nós temos aí 3 palavras: solidifica, evapora e condensa. E nós temos algumas imagens. Na letra A roupa colocada no varal seca porque a água, você vai completar com a palavra. Então, a água, no caso, evapora. Na letra B, após o banho, o vapor da água adere a superfícies frias, como o vidro e o azulejo. Então, ela faz o quê? Ela condensa. Ou seja, de vapor, ela volta novamente a ser líquida. E a água colocada no congelador, ela se solidifica. Ela passa de líquido para sólido. No segundo, está pedindo para você ler uma notícia e responder as questões. A notícia fala assim: as evidências da presença da água líquida em Marte são descobertas por pesquisadores com o uso de radar. A vida, como a conhecemos, depende da existência da água líquida. A gente já sabe isso, né? Então, qual é a relação das evidências identificadas em Marte e relatadas na notícia com a possível presença de seres vivos nesse planeta? Se a água, a vida. Então, é essa relação. Se eles encontraram indícios de água em Marte, significa que em Marte existem seres vivos. Na letra B, diz assim: na notícia são mencionados 2 estados físicos da água. Quais são eles? Na notícia, eles encontraram a água na forma líquida e também na forma sólida. Então, são esses 2 estados físicos que foi encontrado lá em Marte, que a notícia vem retratando para vocês. Na terceira questão, é para vocês fazerem uma correspondência, que fica da seguinte forma. O primeiro quadradinho fica 5, que se refere à solidificação. O próximo fica 3, que se refere à precipitação. Depois 1, que se refere à evaporação. O 6, que se refere à absorção pelas plantas. O 2, que se refere à condensação. E o 4, que se refere à infiltração. Já na quarta questão, diz assim: entre os processos citados na atividade anterior, escreva os números que correspondem às mudanças do estado físico. No caso, são 4 números. O número 1, que é a evaporação, o número 2, que é a condensação, o número 3, que é a precipitação, e o número 5, que é a solidificação. Agora que nós já fizemos a nossa correção, vamos agora falar um pouquinho sobre a vegetação e a qualidade da água. As plantas, bem sabemos que elas absorvem água pelas raízes e utilizam essa água no processo de fotossíntese. O processo de fotossíntese é a fabricação do seu próprio alimento. E também no transporte de substância entre as flores, entre as folhas, o caule e os frutos. Assim como os animais, as plantas liberam parte dessa água para o ambiente por meio da transpiração. Ou seja, as plantas é como seres humanos, elas transpiram, elas liberam nos poros das suas folhas água para o ambiente. Nesse processo, a água sai sob a forma de vapor, que é o que nós já estudamos, que é o estado gasoso. Então, aí vocês podem observar na ilustração e no livro de vocês que a água é liberada pelas folhas para o ambiente, que a água passa pelo interior da planta e participa da fotossíntese e transporte da substância. Então, a importância que a água tem para a planta. A água é absorvida pelas raízes. Então, esse é o esquema de circulação da planta. Primeiro, ela é absorvida, transportada para as folhas e flores e caule.
transformada em fotossíntese, passa pelo processo de transformação da fotossíntese e também é liberada para o meio ambiente por meio da transpiração. Mas você sabia que a água que é liberada pelas plantas, na transpiração, contribui para manter a umidade do ar, que é o vapor da água existente no ar que respiramos, ou seja, a manutenção da umidade de ar em níveis adequados contribui para a formação de chuvas. Por isso que é tão importante nós mantermos a vegetação e para não ocasionar a perca dessa umidade no ar. É de grande importância evitar o desmatamento justamente por conta dessa característica do vegetal, porque ele faz com que o ar ele tenha uma umidade, e essa umidade ela contribui para a formação das chuvas. Além disso, é importante para a saúde do corpo humano, principalmente do nosso sistema respiratório, porque purifica o ar. Além de que as plantas elas são essenciais para a manutenção do ciclo da água. As matas e as florestas que ficam às margens dos rios e dos lagos, elas são chamadas de matas ciliares, porque elas contribuem para a manutenção da qualidade e da quantidade de água nos rios, ou seja, tanto ela ajuda na qualidade dos rios quanto na sua quantidade, porque ela facilita o ciclo da água. Aí tem alguns tópicos que se refere à importância das plantas para a qualidade da água e do solo. Vocês vão estar lendo aí no livro de vocês, na página 27, que fala sobre algumas importâncias, o porquê de nós mantermos a vegetação no seu devido lugar e não ocasionar danos à natureza. Depois que vocês lerem aí esses tópicos, vocês vão estar observando esse desenho que fala do ciclo da água, que nós já tivemos uma aula anterior sobre o ciclo da água. Porém, esse ciclo da água, ele não acontece na cidade. É um ciclo da água que ocorre na vegetação. E depois vocês vão estar respondendo a atividade da página 20, 28 e 29. Então, até a próxima.